Demora um pouco para dar uma atualizada, mas está no Disciplina Online, os slides da aula, o material da aula, ok? Para quem não tinha conseguido acessar o material já está online. Acabei de ter a informação aqui de um aluno. Então, está lá no Disciplina Online, ok? Vou esperar mais 3 minutinhos e a gente começa a aula, para ter todos os acessos aqui. Novamente, eu peço encarecidamente, quem estiver entrando agora, em função do número de alunos, do número de campi que está entrando na nossa aula, número de pessoas, tem muita gente com conexão lenta ou problema de conexão na região. Então, eu peço que vocês dêem um stop no vídeo de vocês. Como é que eu dou um stop no vídeo? Eu clico em cima da minha telinha onde eu estou aparecendo, vai aparecer 3 pontinhos e eu clico stop vídeo, ok? Após a aula, será enviados os exercícios de fixação, ok? Mais 2 minutinhos a gente inicia a aula. Só para fazer um teste, pessoal, todo mundo está me ouvindo? O material está no Disciplina Online, ok? Tá claro? Então, todo mundo me ouvindo, muito obrigado. Tem vocês, mesmo com o vídeo desligado, eu peço que vocês entrem com o vídeo desligado, por favor. Ok? Peço que vocês entrem com o vídeo desligado. Como assim com o vídeo desligado? Porque tem muitas pessoas com conexão mais lenta, com problemas de conexão na região. Então, como é que eu desligo o meu vídeo? Clico em cima da minha imagem, vai aparecer 3 pontinhos, vai ter uma opção, quando eu clico nesses 3 pontinhos, stop vídeo. Tá claro? Todo mundo conseguiu acesso, o pessoal de Goiânia conseguiu acesso. De novo, o material está no Disciplina Online, ok? O material está no Disciplina Online. Mais meio minuto a gente começa a aula. Mais meio minuto, vamos começar a aula. Sara, vamos ver esta aula agora. Para a próxima aula, o link da próxima aula,
a gente vê depois, ok? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Quem for acessando, a gente vai avisando sobre como baixar o material, como fazer as coisas. Eu vou ligar aqui um cronômetro de aula, para a gente não se perder, ok? Então, vamos começar. Meu nome é Robson, sou professor de estruturas aqui da Unip São Paulo, de alguns campi São Paulo, ok? Então, dou aula de concreto armado, dou aula de complementos de concreto armado, aço e madeira, pontes e grandes estruturas, portos e vias navegáveis. Então, eu dou aula de estruturas, ok? Também trabalho nesta área há bastante tempo. Então, a gente vai falar hoje de concreto armado. Então, eu vou compartilhar com vocês um material aqui na tela. Vou compartilhar o material, então vamos começar. Vou colocar em tela cheia, tá? Vamos começar. Para falar de concreto armado, para falar de estrutura de concreto armado, eu tenho que saber como que essas estruturas são projetadas. Como é que eu faço isso? Existem métodos para o dimensionamento de estruturas de concreto, ok? Qual é o método que a gente usa? A gente usa o método dos estados limites. Como que é assim? Como que funciona esse método? É a condição de segurança que eu coloco na minha estrutura, ok? Para o quê? Para que ela tenha o melhor desempenho possível durante a sua vida útil e não tenha nenhum problema, que ela não tenha nenhum modo de colapso, ok? Como é que a gente classifica os estados limites? Os estados limites eles são divididos em estados limites últimos e estados limites de serviço. Estado limite último é aquele que é relativo à ruína, à perda de estabilidade, ao entrar em colapso, quando a estrutura deixa de atender aquilo que ela foi dimensionada, para aquilo que ela foi colocada, ok? O estado limite de serviço, ela tem relação ao uso, certo? Então vamos lá. Estado limite, último, paralisação do uso da construção em toda a construção ou em parte dela, ok? Perguntas relativas a outros assuntos, gente, deixa só para o final. Se for pergunta de dúvida aqui, a gente responde agora, tá? Vamos lá. Estado limite último que eu tenho que pensar, que eu tenho que prever para a minha estrutura suportar. Qual o estado limite último que eu cito no concreto? Perda de equilíbrio como corpo rígido, quando eu tenho tombamento da estrutura, escorregamento dessa estrutura ou um levantamento. Outra coisa que eu posso considerar como estado limite último, resistência ultrapassada. Qual resistência? A resistência do concreto. Eu ter uma ruptura desse meu concreto. Ok? O que mais que eu considero? Escoamento excessivo da minha armadura. Ok? Quando ela estende demais, ela ultrapassa um limite. Outra coisa importante, quando não há aderência entre a armadura e o concreto. Então, eu não tenho um mecanismo de concreto. Isso para de ser concreto armado, ok? Outra coisa que é um estado limite de serviço é quando a gente... O estado limite último, quando a gente transforma uma estrutura num mecanismo. Como assim, professor? Ela rompe de tal maneira que ela vira uma estrutura hipostática, ok? Outro efeito que eu posso considerar é a flambagem, tá? A flambagem é um fenômeno, tá? Ela não é uma ação. Flambagem é um fenômeno que acontece em toda estrutura comprimida. Outra coisa que pode acontecer é a instabilidade dinâmica. O que é instabilidade dinâmica? Sob ações cíclicas, a minha estrutura pode entrar num colapso. Exemplo de estrutura hipostática. O que acontece?
eu tive uma ruptura no apoio da viga. Ela tem uma viga bem apoiada, eu tive uma ruptura por algum desses motivos anteriores, rompeu o meu concreto. Não há mais ligação, então está uma hipostática, ela está ligada em somente um dos pontos. Se ela era bem apoiada e eu perdi um dos apoios, virou hipostática. Outra coisa que eu tenho que fazer é olhar sobre cargas repetitivas. Isso pode causar fadiga. Por que fadiga? Concreto armado tem uma armadura, aço. Imaginem que ele faça este movimento várias e várias vezes. Se a gente pode testar isso no exemplo mais simples, pegando um clips. Faça esse movimento no clips várias vezes. Vai ter uma energia mecânica que vai se transformar em energia térmica. Uma energia mecânica. Imagina você mover um clips para cima e para baixo. Você movendo para cima e para baixo. O clips vai aquecer, vai ter energia mecânica transformada em energia térmica e ele vai romper, ele vai quebrar, ok? Estado limite de serviço. São aqueles que a gente fala para condições precárias em serviço. Quer dizer, eu estou usando, ela não vai cair, ela não está em colapso, mas tem um incômodo para os usuários, ok? A ocorrência desses estados limites de serviço pode causar efeito na estrutura que compromete o uso normal, ou o que é o uso normal? Quando eu estou usando a minha estrutura, mesmo assim com defeito. A gente vai falar do escoamento do aço já, Anderson, tá? Ou que pode comprometer a durabilidade da minha estrutura. Como é que a gente pode citar um exemplo de estado limite de serviço? Fissura. Eu tenho um limite na norma que ela permite fissura. Então, quando eu tenho uma fissura exagerada, isso pode comprometer a estética, porque eu olho a minha estrutura de concreto e vejo o quê? Uma trinquinha, uma fissura. Quem olha vai achar isso um pouco estranho. E também, isso, com uma fissura, você tem agente atmosférico, agente deletério para a minha estrutura. Eu posso ter aí o que a gente chama de agressividade ambiental. Estão me dizendo que o áudio está ruim. O áudio está ruim? Todo mundo está ouvindo? Provavelmente, Fábio, o áudio pode ser a sua conexão, ok? Pode ser a sua conexão aí. Então, ele vai regularizando, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que eu considero como estado limite de serviço. Deformação excessiva. O que é deformação excessiva? Flecha. Se uma viga está com uma flecha a mais, vamos imaginar, você tem uma estrutura com várias vigas de concreto. Uma delas somente está com uma deformada. Por mais que todo mundo garanta que foi feita com qualidade, que não vai entrar em colapso, qualquer usuário não vai querer ficar embaixo dessa viga. Ok? Outra coisa que é estado limite de serviço, vibração excessiva. Vamos imaginar vocês passando em uma estrutura e essa estrutura fique vibrando muito tempo. Vocês vão achar, tem gente que vai falar assim, ai, minha labirintite. Ok? Professor, estado limite de serviço, estado limite último. Como é que eu faço isso para minha segurança? Antigamente, a gente adotava um método probabilístico, que era baseado na probabilidade de ruína. Nós tínhamos aqui uma solicitação e tínhamos aqui uma resistência. Onde essas curvas normais se encontravam, nós aplicávamos um fator probabilístico, onde eu tenho a frequência de ação por as tensões. Ok? Como é que a gente achava esse coeficiente de segurança? Ele era levado em consideração aspecto técnico, aspecto político, éticos e econômicos. Então, ele era levado em consideração segurança e economia, ok? O que aconteceu? Nós mudamos esse método
E hoje é um método semi-probabilístico. Ele continua com um número empírico, baseado em tradição, que sempre funcionou, porém a gente aplicou um estudo estatístico, ok? Para melhorar isso. Como é que funciona isso? A nossa curva, a nossa solicitação de projeto, toda vez que vocês virem SD, vem do inglês Solicitant Design, solicitação de projeto. Ela tem que ser igual ou menor do que a resistência de projeto. Como é que a gente aplica um coeficiente de segurança? A resistência de projeto, eu diminuo a minha resistência e a minha solicitação de projeto, eu majoro. Desta maneira, eu aumentando a solicitação, o valor da solicitação e diminuindo a resistência, eu estou aplicando um coeficiente de segurança, ok? Tá claro? Todo mundo está entendendo aí? Todo mundo entendeu essa parte? Para a gente poder falar de segurança, a gente falou até agora de estádios, de fases. O que você não entendeu? Vamos lá. Sobre a segurança. Vamos repetir sobre a segurança, ok? Então, nós temos aqui, como é que era um método de segurança antigamente? Só ler a pergunta aqui. Jonas, é isso mesmo, é por isso que em lajes ou em qualquer estrutura nós majoramos os esforços, aumentamos esses esforços e diminuímos a resistência do concreto e do aço. Mas vamos lá, vamos entender isso daqui. Isso é uma curva de resistência, uma curva normal de resistência e uma curva normal de solicitação. Nós vimos a probabilidade do risco de ruína. Como é que era feita essa probabilidade? Como é que a gente levava em conta? A gente era um fator empírico. Muita gente colocava aqui por fator de experiência. Então, antigamente nós sabíamos que de cor, que o fator de segurança é entre 2 a 3, 2 a 2,5. Só que isso é muito empírico, depende muito de cada situação. O que a gente fez? Começamos a colocar um método semi-probabilístico. Como? Com um estudo estatístico das ações, com conceito probabilístico. O que é isso? Qual a probabilidade de uma ação ser ultrapassada num determinado tempo? Deixa eu ver a pergunta aqui. Paulo Henrique, a gente vai falar disso já, Paulo Henrique. Ele perguntou, professor, nós elevamos o momento máximo e diminuímos a resistência característica do concreto e do aço. É isso mesmo, ok? Mas a gente vai falar isso daqui para frente. Então, o que acontece aqui? Esse estudo estatístico, o que a gente fez? Qual a probabilidade de uma ação variável ser excedida ao longo da vida útil da estrutura? Em quantos por cento ela pode ser excedida? O que a gente fala que a carga de uso e ocupação, ela é excedida muitas vezes em 40% em estruturas normais. Então, a gente aplicou um coeficiente que é estatístico, mas a partir de conceito probabilístico. Então, o que a gente fez? Nós temos uma RK, resistência característica, ok? Nós vamos aplicar um coeficiente de minoração. Nós vamos diminuir a resistência. Então, diminuímos a resistência dos materiais. Nós temos a solicitação característica. O K significa característica, quer dizer que ela é aquela solicitação pura, aquilo que a gente determinou em resistência dos materiais, ok? Momento fletor, força cortante, momento torsor, força normal, sendo tração ou compressão. Qualquer um desses esforços está característico aqui. O que a gente faz para dimensionar a minha peça? Eu majoro, eu elevo essas ações, ok? O que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? O que resulta? Resulta que a gente vai ter uma solicitação de projeto SD, menor ou igual à resistência de projeto, ok? Então, vamos falar agora um pouco do concreto.
Para a gente poder falar, a gente está falando de concreto armado. Então, eu tenho que falar aqui dos estádios do concreto. Professor, o que é o estádio? Quando a gente coloca um carregamento em qualquer peça de concreto, ele se inicia do zero, a gente testa e vai até a ruptura. Ao longo do carregamento, quando a gente faz, lembra que a gente fez aquele ensaio de concreto? A maioria de vocês fez um ensaio de concreto com um corpo de prova cilíndrico, a gente levou até a ruptura. O concreto, quando a gente leva a ruptura, ele passa por 3 fases: estádio 1, estádio 2 e estádio 3. São as fases que ele passa do carregamento com intensidade zero até o carregamento que faz o concreto romper, ok? Então, aqui nós temos uma figurinha: estádio 1, estádio 2, estádio 3, onde eu rompo. Ok? Tá claro? Então, vamos lá. Professor, vamos pensar aqui. Estádio 1 no concreto, eu não tenho fissura aparente no concreto. Professor, não entendi isso. O que a gente aprende em concreto armado? A gente sabe que em concreto, o concreto é um material que resiste bem à compressão. E ele não resiste muito bem à tração. Por isso que nós acrescentamos um material que seja capaz de suportar a tração. Só que o concreto, ele não tem uma resistência zero à tração. Ele tem uma resistência menor, que a gente sabe que é da ordem de 10% do que o concreto resiste à compressão, é o que ele resiste à tração. Então, no estádio 1, o concreto tracionado ainda está resistindo às tensões de tração. Então, olha a imagem aqui. O concreto tracionado ainda está sendo resistido pelo próprio concreto. A tração, o efeito de tração está sendo resistido pelo concreto. Ok? Então, aqui tem uma imagem. A gente fez uma imagem genérica de uma viga, uma seção transversal de uma viga, com a altura H e a altura útil D. O que é a altura útil? É a distância do centro de gravidade da armadura que está sofrendo a tensão de tração até a borda mais comprimida. Então, a gente está tratando aqui de uma seção transversal que esteja biapoiada, ok? O que a gente faz? A gente está elevando a ação do momento, certo? Só que, se eu fizer momento vezes essa distância, momento dividido por essa distância, eu vou resultar em 2 reações que a gente chama de binário de forças. Uma reação de compressão no concreto e uma reação de tração no aço, ok? O diagrama no estádio 1 de deformações funciona desse jeito: a deformação do aço e a deformação do concreto. O diagrama de tensões no concreto está funcionando assim: tensão de tração no concreto ainda está menor do que o concreto suporta a tração. Nós temos aqui esse X1, que nós chamamos de altura da linha neutra. É quando divide daqui para baixo, esta seção transversal está tracionada, daqui para cima, comprimida, ok? Então, se a gente perceber esse diagrama de tensões, ele é linear. Então, ele segue a lei de Hooke, ele é proporcional, ok? Tranquilos isso? Estádio 2. Professor, quando é que acontece o estádio 2? O estádio 2 acontece quando o concreto deixa de resistir à tensão de tração, quando ultrapassa a resistência à tração do concreto. Para a gente dar um exemplo, tá? Um concreto com FCK 25 MPa, que ele resiste à compressão, o que ele resiste à tração é da ordem de 2,5 MPa. Quando o meu momento fletor for tal que subir esta tensão de tração acima de 2,5, o concreto deixa de resistir. Ana Cláudia, pode mandar sua dúvida, eu vou lendo, de repente eu respondo agora ou depois. Então, quando o concreto deixa de resistir à tração, ele fissura.
Ele fissurou, ele teve a primeira fissura, então está aqui no estádio 2, ele fissurou. Então, eu desprezo o concreto que está aqui, e quem passa a trabalhar somente é o aço. Pode ver, eu tenho um diagrama de deformação, mas aqui eu não tenho mais aquele diagrama de tensões, ó. No estádio 1, o diagrama de tensão existe, ó. Eu tenho uma tensão que o concreto resiste. No estádio 2, eu não tenho mais concreto resistindo à tração. Quem é que resiste à tração? Eu vou fazer uma analogia, vou brincar, como meus alunos de São Paulo conhecem. A gente tem aqui a oração de São Francisco do concreto. Onde houver tração, que eu coloque aço. Então, toda vez que eu tenho uma tração que supera a resistência à tração do concreto, o aço começa a trabalhar, ok? Então, olha o que acontece aqui. No estádio 2, estou com a mesma seção transversal, fazendo um corte, uma elevação, ok? Tem uma fissura, comecei a fissurar o concreto. Eu tenho uma resultante de tração e uma resultante de compressão, que é o binário que a gente chama. Continuo tendo a deformação relativa à tração, que agora é suportada pelo S. Por que está S aqui, professor? Vem de steel, ok? E a deformação de compressão do concreto, ela está encurtando. Só que olha o que acontece aqui. Eu não tenho mais a tensão resistida pelo concreto, ok? Mas eu tenho a tensão resistida pelo concreto na parte comprimida, e tem uma linha neutra. A pergunta que o Igor me fez, professor, na linha neutra a tensão resultante é zero? Sim, né? É uma divisa. Isso daqui é linha neutra, zero. Aqui eu não tenho nem tração, nem compressão, ok? Então, no estádio 2, a minha linha neutra sobe. Olha o que aconteceu. A linha neutra, ela é conseguida teoricamente, mas ela não é teórica, é um fenômeno físico. Se vocês forem olhar, isso daqui é feito fisicamente. Como é que a gente faz isso? Com corpo de prova, ok? É a pergunta do Luiz Henrique Borim, tá? Então, vamos lá. Professor, esse é o estádio 2. Esse é o estádio 2. Como é que ele termina? Onde que ele termina? O estádio 2 termina com o início da plastificação do concreto comprimido. O que é a plastificação de um material? Vamos imaginar, plastificação do material é quando a tensão não é mais proporcional à sua deformação, ok? O Bruno Souza, Bruno, guarda essa pergunta lá para o final, mas eu já vou responder. Por isso que a gente sempre tenta achar a linha neutra e a gente vai colocar os furos onde é o concreto tracionado, ok? Professor, e o estádio 3? O estádio 3 é aquele que a gente faz o dimensionamento, tá? É o que está na iminência de ruptura. É o que a gente chama aqui de aproveitamento maior do material, onde eu levo o aço à sua máxima capacidade resistente e o concreto à sua máxima capacidade resistente. O que acontece? A deformação no aço aumenta e a deformação no concreto aumenta. O encurtamento do concreto aumenta e o alongamento do aço aumenta. E a gente vai falar como acha essa linha neutra, Gabriel, já. Plastificação, Giovana, é quando um material ele tende a não ter mais proporcionalidade, ok? O estádio 2, ele termina com o início da plastificação do concreto comprimido. Quando o concreto comprimido começa a fissurar, ok? O concreto comprimido começa a fissurar também. Então, no estádio 1, eu não tenho fissura. No estádio 2, eu começo a ter fissuras de tração. E no estádio 3, eu começo a ter fissuras lá na compressão. Ok?
Então, o concreto é uma estrutura fissurada, ok? A gente vai aprender, Tainara, sobre a deformação, como a gente calcula a deformação em cada estádio, ok? Então, vamos lá. O que acontece de diferente do estádio 1 para o estádio 2? No estádio 2, o diagrama de tensão do concreto, ele é triangular, ó. Ele ainda está uma equação de reta, é linear. Quando ele vai para o estádio 3, como eu tenho uma plastificação, ele se transforma num diagrama parábola retângulo, ok? A gente vai aprender, Ramires, só aguarda um pouquinho a sua pergunta para o final. Isso, Ricardo, a plastificação, ele perguntou, a plastificação é o material não voltar ao estado normal? Isso, ok? Então, vamos lá. A norma brasileira, o que é a norma brasileira? NBR 6118. Vamos entender. Como é que eu vou calcular isso daqui? Se é uma parábola com um retângulo. Ela permite que a gente faça uma aproximação. Porque para a gente calcular isso, eu tinha que calcular a área dessa figura. E a área dessa figura eu tenho que fazer por integral. Todo mundo adora integral aqui, né? NBR 6118, tá? Que ela trata de estruturas de concreto. O Rubens perguntou se é possível ter fissuração na parte de cima da viga. Sim, é possível. Depende, porque se eu elevar aqui ao estádio 3, vai ter fissura na parte da viga de compressão. E também eu posso ter fissuras se for uma viga contínua, onde o momento fletor inverter, onde eu tiver tração na parte superior, ok? O que a norma permite fazer? Em vez de usar esse diagrama parábola retângulo, a norma permite a gente fazer uma aproximação, transformar num retângulo. Então, todo mundo sabe calcular um retângulo, a área de um retângulo. E como é que a gente faz essa aproximação? Esta distância a gente chama de lambda, e ela vira 0,8 de x. Quem é x? É a altura da linha neutra. É quem divide a parte comprimida da parte tracionada, ok? Para a gente dimensionar a estrutura, é no estádio 3 que a gente dimensiona. É lá que a gente faz o dimensionamento da estrutura, ok? A gente não faz o dimensionamento para ruptura, o que a gente está aprendendo em sala de aula, é no estádio 3. O estádio 1 e o estádio 2 são em serviço, é o uso normal. Então, como é que eu posso fazer uma analogia disso? Eu digo que o estádio 3 é aquele onde eu coloco os coeficientes de segurança, ok? Tá claro? Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui neste slide e vou mostrar algo para vocês, ok? Vou compartilhar outra coisa. Vamos lá. Para quem nunca fez um ensaio de concreto, eu vou mostrar online como é que eu faço aqui. Eu tenho um corpo de prova cilíndrico e vou aplicar uma força. Vocês vão ver que conforme a força aumentar, você vai aparecer fissuras e esse diagrama vai mudar. Então, eu vou colocar aqui um ensaio para a gente ver, tá? Vou repetir o nosso ensaio. A gente percebe que a deformação do concreto, o concreto rompe em 3,5 por mil. Ok? A gente vai aprender a achar a linha neutra daqui a pouco. No final, eu passo para vocês, isso daqui não é um site em si, tá?
Ele está como site porque ele usa Explorer, mas não é um site, tá? Então, todo mundo conseguiu ver o ensaio de ruptura do concreto? Ok, todo mundo conseguiu? Ok, beleza. Então, vamos lá. Mostro novamente. Então, vou dar um stop aqui. Prestem atenção, por favor. Vamos fazer o nosso... Então, tá aqui. Todo mundo vendo, então vou aplicar, repetir o ensaio, ok? Tá um corpo de prova cilíndrica, eu vou aplicar uma força de compressão para a gente ver como que ele rompe. Então, tá aqui, o ensaio. Ele começa a ter uma descida na resistência, daqui a tensão de compressão de projeto que ele está resistindo, uma tensão resistente, ele começa a descer quando eu chego aqui na deformação do concreto em 2 por mil. O que é 2 por mil, professor? É 2 milímetros a cada metro. E ele para de ter resistência em 3,5 por mil, 3,5 milímetros por metro, ok? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ligar o bate-papo. Vamos continuar. Então, vamos lá. A gente tem que pensar que para dimensionar o concreto, eu tenho que ter uma hipótese básica para a gente poder fazer o equacionamento, ok? Qual é a minha hipótese básica? Eu vou pensar primeiro em elementos lineares. O que é um elemento linear? É aquele onde a gente tem uma das dimensões maior que as outras duas. Qual que é o exemplo que a gente faz isso? Ok? Viga, pilar. Só que olha o que está falando, em solicitação normal. Então, qual que é a minha hipótese básica para eu poder fazer meu equacionamento? A seção mantém-se plana, ok? A seção mantém-se plana, mesmo quando eu tiver com o momento fletor. Ela vai ficar plana. A minha seção transversal não vai ter encurvaduras, ok? As tensões de tração no concreto, quando eu estou calculando no estado limite último, eu desprezo as tensões de tração normal à seção transversal. Eu desprezo. Então, toda aquela parte do concreto tracionado, eu não considero na minha resistência à flexão. Eu considero que o material aço e concreto, ele tem uma aderência perfeita, ok? O que eu considero? Eu vou responder uma pergunta agora falando aqui, ok? O encurtamento último do concreto. O que é encurtamento último? É quando ele rompe. Então, independente da resistência do concreto, independentemente do FCK, não importa o FCK, admite-se que o encurtamento máximo do concreto vai ser 3,5 por mil na flexão. O que é 3,5 por mil? Que o concreto vai encurtar 3,5 milímetros a cada metro. Quando ele ultrapassar isso, já era. O encurtamento máximo, quando tiver compressão, é de 2 por mil, 2 milímetros a cada metro, ok? E o alongamento último da armadura, porque tem um aço, é 10 por mil nas peças de concreto armado. O que é 10 por mil? 10 milímetros em 1 metro. Professor, mas aço, ele alonga mais. Mesmo assim, a gente considera dessa maneira, ok? Vamos lá. Lembra aquela distribuição de tensões no concreto que a gente viu que era uma parábola retângulo e a gente transformou no retângulo? Eu vou voltar o slide para a gente poder olhar. Ó. A gente transformou no retângulo chamado lambda 0,8 de x. Só que esse lambda, ele varia, tá? E essa região aqui de cima, tensão de compressão de projeto, alfa C, FCD. Professor, como é que varia isso? Isto varia dependendo da classe do concreto, do grupo do concreto. Se o concreto é do grupo 1, o que é o grupo 1? FCK de 20 MPa até 50 MPa. Se o FCK for esse grupo, o meu lambda vale 0,8. Se o meu FCK for maior que 50 até 90 MPa, eu considero um lambda fazendo esta conta,
Lembrando que toda vez que eu tenho uma conta com FCK, o FCK entra em MPA, ok? Professor, e aquele alfa C? Segue a mesma sequência. Dividimos em grupo 1 e grupo 2. 0,85 para concreto do grupo 1, esta continha para concreto do grupo 2, ok? Professor, você falou isso daqui, a gente está fazendo do concreto. E do aço? A gente sempre tem que pensar que para qualquer armadura, as tensões na armadura que ela suporta, a gente também tem que colocar um coeficiente de segurança. Então, ó, FYK significa a tensão que o aço consegue resistir. FYD é quando eu coloco coeficiente de segurança. Então, esse diagrama mostra bem. Então, ó, eu vou usar esta parte aqui. Então, eu tenho uma sobra, ok? O que acontece? O FY é tão importante que ele vem no nome do aço, tá? O FY, ele tá aqui. CA25, CA50, CA60. São os tipos de aço para concreto armado. Então, o que é o CA25? Aço para concreto armado, tensão de escoamento 25 kN por centímetro quadrado. Aço para concreto armado, tensão de escoamento 50 kN por centímetro quadrado. Ok? Beleza? Então, vamos continuar. Domínios da deformação na seção transversal. Para que é isso, professor? Para a gente poder fazer o dimensionamento, eu tenho que saber em qual domínio de deformação eu estou. Então, o domínio de deformação, ele só acontece no estado limite último, que vem lá no estágio 3, onde o concreto começa a comprimir e o aço vai à sua máxima capacidade, ok? Então, o que eu tenho? De novo, alongamento do aço vai a 10 por 1000. Professor, o aço alonga mais, mas para a gente prevenir que a viga não deforme muito, que a nossa elemento de concreto não deforme muito, a gente limitou em 10 por 1000, ok? Os conjuntos dessa deformação do concreto do aço numa seção transversal, a gente tem 6 domínios de deformação, que eles estão na norma com esta maluquice que ninguém entende, tá? Então, o que eu fiz aqui? Tem no material, mas eu vou mostrar uma tabela. Então, a reta A, que é uma reta A, aqui, ó, ela quer dizer que é uma peça que está sofrendo só tração. Domínio 1. Aí eu não volto mais para a figura, tá, gente? Domínio 1 é quando uma peça de concreto tem tração não uniforme, sem compressão. O domínio 1, o que a gente sabe? Que a altura da linha neutra é menor que 0. Então, se eu não tenho compressão, por quê? A linha neutra mede compressão. Ela mede o quanto eu tenho de compressão na seção. Se eu não tenho compressão, eu não tenho linha neutra. A linha neutra é menor que 0, ok? Eu respondo sua pergunta no final da aula, Leonardo, ok? O Leonardo me perguntou, professor, você passou que a deformação específica do aço é FYD dividido pelo módulo de elasticidade. Sim, é isso mesmo. E o módulo de elasticidade é o valor de 210.000 megapascal, ok? Domínio 2, professor. Domínio 2 é quando eu tenho flexão simples. O que é a flexão simples? Quando a gente calcula uma viga e eu tenho momento fletor e força cortante, é quando eu tenho flexão simples. Ou a flexão composta. O que é a flexão composta? Quando eu tenho, além da flexão simples, eu tenho alguma tração ou compressão. Mas o que acontece? Sem o que o concreto rompa. Nesse domínio 2, qual que é a minha característica do domínio 2? O aço alonga o máximo que ele pode, que é 10 por 1000, ok? A partir do domínio 3, quem vai romper é o concreto. Ele começa a chegar no seu limite. No domínio 1, domínio 2, quem está levando ao seu limite é o aço, porque ó, tem muita tração, ok? Então, no domínio 3, a gente chama de flexão simples ou seção subarmada. Por que é uma seção subarmada?
Vamos entender comigo. Se eu estou aumentando o momento fletor, eu estou aumentando Só um segundo. Se eu estou aumentando o momento fletor, eu estou aumentando a tensão de tração no meu material. Aumentando a minha tensão de tração, lembra que eu disse para vocês brincando agora, minha oração de São Francisco do Concreto? Onde houver tração, que eu coloque aço. Então, quanto mais tração, mais aço eu vou colocar. Só que se vocês fizerem um exemplo, sabe aqueles elásticos que a gente faz para amarrar dinheiro? Se você pegar um na mão e puxar, ele vai estender tudo, até romper. Só que coloca 100 daqueles elásticos na mão, 100 deles, e puxa. Você não vai conseguir chegar no máximo dele. Então, quanto mais aço você coloca, menos alongamento o aço tem. E isso é um perigo. Então, no domínio 3, a gente ainda coloca um número de aço que a gente consiga fazer com que ele deforme, com que ele alongue, ok? O domínio 4, 4A, 5, a gente trata geralmente na disciplina chamada AECA, que aí começa a falar de pilares, de outras coisas, ok? Classificação dos domínios. São 6 domínios, o domínio 1, 2, 3, 4, 4A e 5. Esta é a classificação, ok? Professor, eu tenho que saber aqui qual é a característica de cada domínio para poder dimensionar. Então, coloquei aqui que o domínio 1, o escoamento, a deformação do aço é em 10 por mil. E o concreto, 10 por mil. Por quê? Porque se o concreto está aderido no aço, ele vai ter que deformar tanto. E ele tem tração. Então, não tem compressão, ele tem que deformar igual. A altura da linha neutra tende ao infinito. Ela é menor do que zero, ok? Qual que é o término do escoamento desse aço, da deformação? Continue 10 por mil. Quando é que termina o concreto? Quando o concreto começa a ter compressão, ok? Então, o que a gente pode falar? Que no domínio 1, a característica principal é o alongamento do aço está em 10 por mil. Domínio 2, opa, aqui já interessa para a gente. Domínio 2, o alongamento do aço é 10 por mil, o encurtamento do concreto começa em 0, a linha neutra começa em 0. Quando é que termina o domínio 2? O alongamento do aço ainda está em 10 por mil, só que o encurtamento do concreto chega em 3,5 por mil. Só que a gente sabe que isso é menor, é um efeito menor. Como é que eu calculo a altura quando vai passar do domínio 1 para o domínio 2? Tá esta continha, que é baseado nessa semelhança de triângulos aqui embaixo, gente. Como é que a gente faz? No domínio 2, ele começa alongando o aço a 10 por mil e termina em 10 por mil. Ele começa o encurtamento do concreto em 0 e vai a 3,5 por mil. Só que a gente sabe que isso é menor do que 3,5 por mil, porque esse é o limite máximo do concreto. Essa altura é chamada de X2. A gente nunca trabalha com concreto no domínio 1 para peças fletidas. Domínio 1 é para tração não uniforme, ok? Então, eu tenho D, altura útil. Quando eu faço uma semelhança de triângulos, fica nesse caso. Então, o que a gente sabe? O domínio 2 vai terminar quando eu tiver 26% da altura útil, ok? Eu peço que vocês esperem um pouco na pergunta, porque a gente vai fazer um exercício para poder entender tudo isso, ok? Então, vocês guardem a pergunta aí. Domínio 3. Lembra que eu falei que a flexão simples, subarmada, é quando eu coloco um limite para eu conseguir alongar meu aço. Então, o que eu sei? Que o domínio 3, o alongamento do aço, começa em 10 por mil. Ele ainda está alongando bastante. E o concreto começa em 3,5 por mil. A linha neutra vai ser a partir de 26% da altura útil. Luiz Henrique, espera um pouquinho para o final que eu te respondo, ok? Então, vamos lá. Professor, quando é que termina a deformação do aço no domínio 3, o εs? Ela termina com uma deformação específica. O que é deformação específica, gente? Eu tenho que delimitar uma deformação. Por quê? Porque eu tenho que garantir que eu tenha
um aço alongando o suficiente para eu ter, lembra aquele binário de reações? Reação no concreto e reação no aço? Eu tenho que delimitar isso. Eu tenho que conseguir fazer dessa maneira. Então, eu delimito em epsilon YD, que foi a pergunta do meu aluno aqui de São Paulo. Ele perguntou, professor, o que é epsilon YD? Isso daqui tem a ver com tensão de escoamento de projeto do aço, FYD, dividido pelo módulo de elasticidade. Qual é o problema? Se eu tenho 3 tipos de aço que eu uso em concreto armado, eu terei 3 YD. Eu tenho que escolher qual que eu vou fazer, ok? Término da deformação no concreto é em 3,5 por 1000. Linha neutra, ela vale x3. O que é x3? É o término do domínio 3, ok? Beleza? Como é que eu faço? Eu vou fazer o mesmo processo para a gente achar quando é que termina o domínio 3. Eu fiz uma semelhança de triângulos. Como? O domínio 3 começa com aço alongando a 10 por 1000 e termina em epsilon YD. O concreto no domínio 3 começa em 3,5 por 1000 e vai e continua em 3,5 por 1000. Então, ele começa a partir daqui no domínio 2. Então, tem uma linha neutra do domínio 2. A minha incógnita é saber onde termina este domínio. E a minha altura útil. Quando eu faço uma semelhança de triângulos, imaginando aqui que a minha tensão, que é a minha deformação do aço, a minha incógnita, eu monto essa formulinha. Então, olha o que acontece. O domínio 3 termina em função dessa fórmula, onde esta deformação específica depende do aço que eu estou utilizando. Professor, a gente vai entender isso? Vamos entender já. A gente já vai fazer o exercício. Então, vamos lá. Como é que eu faço a formulação para fazer a minha flexão? Ela vem com essa figura aqui, porque geralmente a gente já tem uma largura de viga, então a gente tem essa figura, lembra que é o diagrama parábola-retângulo? Eu transformo um diagrama retangular. A altura da linha neutra estava mais para baixo, aqui é lambda de x, alfa CD. Como é que eu faço o resultante? Porque lembra que tem um binário, resultante de tração no aço, resultante de compressão no concreto, com um braço de alavanca chamado Z. Como é que eu faço esta resultante de baixo, professor? A gente vai aprender já. Professor, por que eu tenho essa distância lambda? Se a resultante tem que estar no meio dessa área. Se esta área vale lambda x, a resultante é só dividir por 2, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso equacionamento para a gente poder fazer um exercício. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo conseguindo me ouvir? Ok. Maravilha. Então, vamos lá. Peguei uma seção genérica, qual que é? Tá vendo que ela tá com 2 cores? Ela tá simbolizando, não quer dizer que a linha neutra é aí, mas ela tá simbolizando a linha neutra, ó, X. Eu vou transformar aquele parábola retângulo em um diagrama retangular, ó, onde a altura é lambda x e a largura alfa c FCD. Ok? Tenho minha resultante de tração no aço e minha resultante de compressão no concreto. E o meu momento. Ok? Meu momento fletor. Aqui embaixo tem as deformações que a gente falou de cada domínio. Olha que legal. Domínio 1, eu tenho uma tração não uniforme. Então, ó, mostra um diagrama de tração não uniforme. O aço alonga ao máximo, só que a linha neutra tende a ser menor que 0. No domínio 2, olha a tensão lá, que já está aqui, aquele diagrama linear. 10 por 1000 do aço, a deformação do concreto é menor do que a deformação limite, mas é maior do que 0. E no domínio 3, o aço alonga menos que 10 por 1000, só que ele tem que estar no limite de segurança. E o concreto deforma no seu limite, ok? Professor, olhando essa figura aqui, esta figura, a gente fez o equacionamento. Como? Resultante de compressão no concreto vezes o braço de alavanca é igual ao momento.
força vezes distância. Resultante de tração no aço vezes o braço de alavanca é igual ao momento. Força vezes distância, ok? Então, é um equilíbrio, é um binário. Então, o que a gente pode falar isso? Que a resultante de compressão no concreto tem que ser igual à resultante de tração no aço. Tá claro? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que delimitar o que é cada coisa aqui. Resultante de compressão no aço. A gente vem nessa figurinha para entender e passa nessa. Então, vamos lá. A resultante tem a ver com a metade desse valor vezes esta área, e lembrando que a viga tem uma largura, tá? Ela é uma largura. O braço de alavanca é a distância das resultantes, então ela não é linha neutra, ok, Igor? Tá? Então vamos fazer a nossa conta. Resultante de compressão no concreto, αc FCD, vezes a largura da minha viga, vezes lambda x. Quem é lambda x? É essa altura aqui, ó. Ok? Resultante de tração no aço. O que a gente aprendeu lá em Resmate? Explicar de novo essa resultante de compressão no concreto? Vamos olhar. Ó. A gente tem que lembrar sempre que nós estamos falando de viga. A gente não está falando de uma linha. Matemática serve para expressar para a gente um fenômeno físico. Tá? Então, a gente tem uma largura aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero chegar nessa resultante. Como é que eu acho essa resultante aqui? Tá? Então, resultante vezes braço de alavanca é igual ao momento. Resultante vezes braço de alavanca é igual ao momento. Então, a gente pode falar que esta resultante é igual a esta. Como é que eu calculo? Desculpem, esta resultante. αc FCD vezes lambda x vezes uma largura da minha viga. Então, é esta resultante. Resultante de tração no aço, professor. É a área do aço vezes a tensão dele. O que a gente aprendeu em Resmate? Tensão, força sobre área. Tensão, força sobre área. Se eu quero achar a força, passa a área multiplicando a tensão. Foi o que a gente fez, ó. A área multiplicando a tensão. E quem será o meu braço de alavanca Z, gente? Vamos olhar a figura. Z é o D, essa altura útil, menos, ó, a distância daqui até aqui chama-se D. D menos Z. E quem é o D menos quem, ó? Braço de alavanca. D menos essa distância vai surgir o Z. Quem é essa distância? Lambda dividido por 2, ok? Então, estamos aqui no braço de alavanca. Professor, quando a gente analisa essas figuras aqui, eu consigo fazer semelhança de triângulos. Então, a gente faz uma semelhança de triângulos que fica com essa forma. Eu não vou passar cada uma, eu vou chegar no final, tá? Então, o que a gente sabe? Que x sobre d na semelhança de triângulos é o encurtamento do concreto, e aqui embaixo fica dessa forma, ok? Beleza? Então, vamos continuar. Como é que a gente sabe? A gente já fez a conta, que o limite do domínio 2 para o domínio 3 é 26% da altura útil. O que é a altura útil? Lembrando, a altura útil é a distância da armadura tracionada, do centro de gravidade da armadura tracionada até a borda mais comprimida, ok? Stephanie, eu estou mostrando um método que é sem tabela, que foi da onde surgiram as tabelas, tá? Todas as tabelas surgiram deste método aqui, ok? A gente sabe que o domínio 2 acaba aqui, e o domínio 3 acaba aqui. Então, eu posso fazer um equacionamento. Como é que eu equaciono? Eu quero saber da linha neutra. Como é que eu acho a minha linha neutra? Eu não vou explicar a cada parte, porque aqui está deduzido. Eu vou chegar no final. A minha linha neutra, a minha altura da linha neutra
É esta formulinha aqui, que vem toda essa dedução, ok? Professor, que fórmula complicada, né? Sim, mas o que eu faço? Como é que eu posso achar a área do aço? A área do aço vem para a dedução desta fórmula. Só fiz substituição de tudo antes. Então, a área do aço funciona aqui, ok? O que a gente faz? Todos vocês estão vendo aí lajes geralmente até concreto do grupo 1. Concreto do grupo 1, o que eu sei? Alface 0,85, lambda 0,8. Então, eu posso substituir nessas partes aqui e vai ficar uma fórmula mais reduzida. Olha a altura da linha neutra, ok? 1,25 de D, 1 menos raiz de 1 menos o momento de dimensionamento, 0,425, tensão do concreto de dimensionamento, chamado de FCD, vezes a largura da viga, altura útil ao quadrado. E a gente acha a armadura com isso. Gente, a gente está fazendo um método sem tabela. Por que método sem tabela? Eu posso usar várias tabelas, não existe uma tabela só. Eu tenho uma tabela de K6, K3, eu tenho uma tabela de KC, KS, eu tenho uma tabela de KMD, KX, eu tenho uma tabela de Epsilon, ok? Então, eu tenho vários tipos de tabela. Então, vamos fazer um exercício para poder entender, ok? Vamos fazer um exercício para entender. Eu tenho aqui uma viga de concreto, com a minha largura dela de 14 centímetros, a minha altura 40, meu D, altura útil, 0,9 de H. Eu vou usar o aço CA50 e o concreto é da classe C25, significa que ele tem 25 MPa de FCK. O momento fletor solicitante característico, aquele que vem do resmate, sem majoração, 3,92 tonelada metro, 39,2 kNm. Eu quero que a gente calcule a linha neutra. Então, se ele é assim, a primeira coisa, eu vou ter que transformar um momento característico em momento solicitante. Aqui está um erro, está MK. Então, é 39,2 vezes 1,4. Meu momento resistente, meu momento de projeto, meu momento solicitante vai ser esse valor. A minha altura útil dá 36. O que eu preciso para a minha fórmula da minha altura útil? Eu preciso do FCD. Como é que eu calculo o FCD? FCK dividido por um gama C. Eu diminuo a resistência. Deu 17,86 MPa. Converti depois que eu fiz a conta para quilonewton, ok? O aço FYK. Por que é esse valor de 50 kN por centímetro quadrado? Aço CA50. Aço para concreto armado, 50 kN por centímetro quadrado, ok? Então, fiz a conta. 43 e 48. Vou usar, como é concreto do grupo 1, esta fórmula para achar a altura da linha neutra. Então, vamos achar a fórmula. 1,25 vezes 36, 1 menos raiz de 1 menos 54,88 vezes 100. Professor, por que está vezes 100 aqui? O meu momento fletor está em quilonewton vezes metro. O meu FCD está em quilonewton por centímetro quadrado. O meu FYD está em quilonewton por centímetro quadrado. Então, eu tenho que transformar esse momento em quilonewton vezes centímetro. Ele estava em quilonewton vezes metro, 1 metro tem 100 centímetros. Ok? Fazendo a nossa conta, a gente descobre que a linha neutra tem 10,1 centímetros. Então, significa que da parte superior da viga para baixo, 10,1 centímetros está de compressão. 40 menos 10,1 é o que eu tenho de tração na viga, ok? Beleza? Tranquilo isso? Vamos continuar. Professor, por um mesmo exemplo, agora eu quero saber em qual domínio esta viga está trabalhando. Porque se eu majorei o esforço, eu já sei que está no estádio 3. Estádio 3 tem domínios. Eu só tenho que saber qual domínio ela está. Então, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que saber qual que é o limite do domínio 2. 26% de D.
Limite do domínio 3, 63% de D. Então, meu D vale 36, eu acho que o domínio 1 acaba em 0, o domínio 2 começa em 0 e termina em 9,32 centímetros. O domínio 3 começa a partir do domínio 2 e ele vai até 22,61 centímetros. Ok? Só que a gente calculou a nossa linha neutra. Ela tem 10,1 centímetros. Então, olha o que significa. O meu X, a minha linha neutra, está entre o domínio 2 e o domínio 3. Então, quer dizer que ela é maior do que o domínio 2. Ela é maior do que o limite. Então, ela está no domínio 3. Deixa eu ver aqui que eu não... Então, o critério que eu uso para saber o domínio é através da linha neutra. Então, eu tenho aqui, ele colocou como teus, tá? Eu não sei quem é. Eu sempre peço que vocês entrem com o nome de vocês para ficar melhor. O limite do domínio 2 é esta fórmula. A partir de 9,32 centímetros, de 0 até 9,32 centímetros, se a minha linha neutra tivesse dado 2, ela estaria no domínio 2. Se a minha neutra... A gente vai entender sobre domínio daqui a pouco, porque a gente precisa para poder fazer conta, tá? Para saber o quanto está encurtando o alongamento. 36 é minha D. Eu fiz a conta aqui, ó, 0,9 de H, ok? 1,4 da majoração, Paulo Henrique, é a majoração típica para estruturas, edificações do tipo 1, ok? É tabelado nas normas de ações e segurança de número 8681. 1,4 é o coeficiente minorador para o estado limite último de concreto para o concreto. Estado limite último para o concreto. 1,5 é o coeficiente de ponderação de resistência, é o que minora a resistência. 1,15 é o que diminui a resistência do aço, ok? Então, o que acontece? O meu limite do domínio 2 é 9,32. De 0 a 9,32, estaria a minha viga no domínio 2. A minha linha neutra deu 10,1, então está para fora do domínio 3. Eu só tenho que verificar se ela está no domínio 3 aqui, tá? Então, 10,1. Porque você não é você que define. Ele me perguntou, Gabriel Fernandes, professor, por que eu não uso o limite do estado de 3, 22,61? Porque não é você. Quem define isso é a ação, é o momento fletor. Porque olha aqui, ó, é o momento fletor que define a altura da linha neutra, ok? Estádio, me perguntaram o Enzo Wilker, diferença de estádio. Estádio são as fases do concreto, do carregamento 0 até ele romper. Dentro das fases do concreto, eu tenho as deformações, chamadas de domínios, ok? Então, vamos continuar. Vamos para o próximo exercício. Então, minha viga está no domínio 3, ok? Vamos lá. Eduardo, se o limite for 0, ela está no estádio 1? Não. Estádio 1, eu não tenho flexão. Estádio 1, a gente não tem um dimensionamento, desculpe. A gente dimensiona peças de concreto no estádio 3, ok? Linha neutra não tem, você está falando aqui sobre linha neutra, sobre parte de compressão, é o quanto está comprimindo. Então, quer dizer, eu olhando, vamos olhar aqui de novo a figura para entender. Vamos olhar aqui. Se eu pensar que eu tenho aço onde eu tenho tração, vamos lá. A viga está no estádio 3. Não confunda estádio com domínios. O Mandrake. Estádio, ele vai do estádio 1, concreto sem fissura. Estádio 2, concreto começou a fissurar. Estádio 3, concreto fissurado na parte tracionada e na parte comprimida. A gente dimensiona no estádio 3. O que é dimensionar?
é prever o colapso. Eu estou dimensionando prevendo um colapso, ok? Então, eu não posso dimensionar em serviço. No estágio 2 é serviço, ok? Eu acabei de explicar esse estágio, Adriel, tá? Então, eu coloco barras de aço na parte tracionada. Então, esta parte que a gente está vendo a linha neutra, está vendo compressão, o quanto eu tenho de área comprimida. Então, o que eu fiz aqui? De novo, Adriel, estágio. Estágio 1. Concreto, eu apliquei uma carga, não confunda estágio com domínio. Vamos lá. Estágio 1, eu não tenho fissura no concreto. Estágio 2, eu tenho fissura no concreto. Estágio 3 é onde eu dimensiono, é onde eu coloco os limites de segurança, ok? Beleza? Vamos continuar, senão a gente não termina, gente. Vamos lá, daí a gente deixa as dúvidas para o final. Então, eu vi que a minha viga está no domínio 3. Próximo exercício, eu quero saber quanto está de deformação de cada material, do aço e do concreto. Ok? Vamos lá. É porque não dá tempo, gente. A aula vai terminar. Se eu não terminar o exercício, eu não consigo responder as perguntas que podem ser respondidas no exercício para frente. Então, eu preciso terminar, ok? Vamos lá. Como é que eu faço? No domínio 3, eu sei que o concreto não vai mudar a deformação dele. Vai começar em 3,5 por mil e terminar em 3,5 por mil. Então, é fixo, ok? Então, se ele é fixo, quem vai ser a minha incógnita é a deformação do aço, porque eu não sei se ela vai alongar em 10 por mil. Então, a minha fórmula de deformação no aço é esta aqui. Então, eu já tenho uma deformação no concreto, 3,5 por mil. Eu já tenho a altura da minha linha neutra, 10,1 centímetros. Eu já tenho o meu D. Então, fazendo essa conta, a minha deformação do aço é 8,97 por mil, ok? Quer dizer que ela vai deformar 8,97 milímetros em 1 metro. Menor do que 10 por mil. Por quê? Conforme vai subindo o domínio, o aço vai alongando menos. Se ele está no começo do domínio 3, ele vai alongando menos, ok? A gente vai chegar nas perguntas de armadura. Próximo exercício, que é o que vocês querem saber. Como é que eu acho a área de aço necessária? Então, primeira coisa, antes de dimensionar, a gente tem que pensar uma coisa. Existe um limite da norma de ductibilidade. O que é limite de ductibilidade? A gente limita o quanto de porcentagem comprimida uma viga pode ter. A viga para o concreto do grupo 1, lembrando que concreto do grupo 1 é FCK 20 até 50 MPa, é de 45% da seção útil, ok? Então, eu não posso ultrapassar esse valor, porque senão a viga vai ficar frágil. Então, eu vou ter que fazer essa conta. Como é que eu faço essa conta? X sobre D. Eu verifico se está entre esse valor. Então, eu vou fazer isso, tá? X sobre D. Meu X, a minha altura da linha neutra, 10,1, dividido por 36, 28%. Está menor do que o 0,45 da norma. Então, eu posso continuar meu dimensionamento. Professor, se isso for maior que 0,45, eu não consigo, porque eu estou com uma seção frágil, ok? Como é que eu calculo a armadura necessária? A fórmula para o grupo 1 é essa. Então, eu tenho um momento fletor, a tensão no aço, a minha altura útil, dividido por 0,4 de x. Ok? Então, o que acontece? Fazendo a minha conta, a minha armadura necessária deu 3,95 centímetros quadrados. Tá claro? Professor, em sala, eu aprendi a armadura mínima. O que é a armadura mínima? A armadura mínima, ela serve para a gente fazer a passagem do estágio 1 para o estágio 2. O estágio 1 concreto não tem fissura. O estágio 2, ele tem fissura. Se você tentar, às vezes, rasgar uma folha de papel, você vai querer fazer só um rasguinho. Às vezes, ela rasga inteira.
porque é um material frágil. O concreto é um material frágil. Então, a gente coloca a armadura mínima para fazer essa passagem lenta de um estágio para o outro. Como é que eu calculo a armadura mínima? Ela é calculada para resistir a este momento mínimo, ok? Onde W0 é o módulo resistente da seção bruta do concreto. O que é módulo resistente? Vocês aprenderam como BH ao quadrado dividido por 6 para a seção retangular. E a resistência superior à tração do concreto vezes 0,8. Obedecendo uma taxa mínima. Qual que é a unidade de taxa? Porcento. Taxa mínima absoluta de 0,15%. Professor, não quero fazer aquela conta. A NBR deixa vocês utilizarem aqui uma tabela para a armadura mínima, as porcentagens que varia em função do FCK, ok? Então, do FCK 20 até 30, 0,15%. Como é que funciona isso? A armadura mínima será a taxa mínima vezes a área do concreto. Lembrando que taxa, a unidade está em 100%. O nosso FCK era 25, 0,15%, vezes a minha área total, 12 vezes 40. Então, a minha armadura mínima seria 0,72. Eu tenho uma armadura necessária de 3,95 e uma mínima de 0,72. Qual que eu vou usar? A maior, porque a maior atende os dois casos, ok? Com isso, a gente chega no final dessa de dimensionamento. A gente tem 5 minutinhos para a pergunta. Então, Cuca, já respondi que esse cálculo é para sua armadura longitudinal. Ok? As avaliações, gente, vocês vão conversar com os coordenadores de vocês. A gente vai mandar exercício com respostas, tá? Exercício onde eu tenha as respostas para vocês poderem achar. Professor, eu posso fazer o cálculo com tabela e sem tabela? Posso, ok? Me pediram para voltar no slide 39. Vai ter que ser bem rapidinho, porque vai começar outra aula. Então, eu vou voltar no slide 39, ok? Esta equação, deixa eu só ver aqui, peraí que eu vou ter que... Os slides já estão, gente, os slides, eles já estão no Disciplina Online, tá? Já estão lá. Vamos lá. Slide 39. Qual que é a pergunta do slide 39? É do AS necessário? Esta fórmula é definida em função do concreto grupo 1, ok? Tá? Tá claro? Rapidinho, que a aula vai encerrar em 2 minutos. Eu sei que não dá para responder todo mundo. Qual a pergunta do slide 39? Eu agradeço todo mundo que participou da aula, agradeço imensamente a colaboração de vocês de desligarem o vídeo, ok? Então, essa fórmula para achar a armadura que eu preciso, ela está montada para o grupo 1, ok? Isso, o concreto do grupo 1 é do C20 ao C50, C20, ok? Então, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo, tá? Vou me despedindo de vocês, agradecendo a participação na aula, tá? Muito obrigado pela participação, tá? Isso daqui é a base para a gente fazer o dimensionamento de concreto. Isto é a base. Se eu quiser usar tabelas, eu entendendo isso daqui, eu vou ver como a tabela me ajuda. Obrigado, gente. Até mais.